E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal, comentando as notícias mais importantes e relevantes que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. E como sempre, antes de começar, eu queria te pedir aquele like, isso é muito importante, faz o YouTube recomendar o nosso conteúdo para outros usuários. Hoje a gente vai falar bastante aí, não só dos ETFs de Bitcoin, mas também dos ETFs de Ethereum. Porque depois daquela queda que a gente viu acontecer ao longo dessa semana, a gente está vendo interesse em compras. Agora, né, as instituições que foram responsáveis aí por boa parte dessa queda, vendendo Bitcoin, estão querendo comprar. Além do mais, o próprio presidente da SEC, Gary Gensler, falou que o processo dos ETFs de Ethereum está indo bem, inclusive analistas já esperam aí entradas bilionárias ao longo dos primeiros meses de negociação, além de uma possível aprovação definitiva, ou seja, os ETFs rodando na bolsa de valores já na semana que vem. E para fechar, a FTX, a corretora falida, né, tá com um plano de reembolsar os clientes e agora está colocando em votação a possibilidade de reembolsar em criptomoeda. Assim não vai ter toda aquela questão da desvalorização da cotação na época da falência, né, que é uma das principais polêmicas envolvendo essa restituição. Então não esquece de deixar aquele like, verificar a sua inscrição aqui no canal. E nesse exato momento, o Bitcoin cotado a $61 mil, uma queda aí de 1,62% baseado nas últimas 24 horas, levando a maior parte, né, do mercado das criptos para baixo, certo? Mas ainda assim, a gente não viu mais grandes desvalorizações depois aí daquela grande queda e segue segurando acima dos $60 mil. Ethereum nos 3.400, queda de 0,22%, ainda assim nada demais. E a gente está vendo agora interesse comprador no mercado. Os ETFs de Bitcoin chegaram a captar $31 milhões depois de 7 dias consecutivos de saída e mais de 2 semanas aí, de vendas, né? Então a gente viu agora nessa última terça-feira, quando fechou o dia, uma captação de 31 milhões. Sim, é pouco comparado às saídas e também aquele frenesi louco, né, de compras que a gente estava vendo já há alguns dias. Mas quem está levando, né, essas compras para cima é a Fidelity, a do FBTC, que é a segunda maior gestora do mundo, que comprou $49 milhões. A Bitwise comprou 15, a Hodl da Vanek também comprou 4. A gente teve algumas vendas, como a Grayscale, que vendeu 30, e a ARK, que vendeu 6 milhões. E a BlackRock, né, a IBIT, que é a maior de todas, por mais que tenha tido um volume diário de negociação de $1 bilhão, ficou no 0 a 0, juntamente com os demais fundos não citados aqui. E a grande questão é porque a gente viu uma semana, ou melhor, né, praticamente 2 semanas de saída líquida. 14 dias, né, com quase 1,2 bilhões aí negativos, sendo que só na semana passada 584 milhões de saída. E esse que era a maior preocupação dos investidores, inclusive um dos motivos pelo qual provavelmente, né, a gente viu aí uma certa queda ao longo das últimas 2 semanas, foi essa venda massiva pelo lado das gestoras, que sim, 1,2 bilhões é um valor significativo que impacta no mercado. Enquanto isso, né, o mercado como um todo, os investidores como um todos, seguem de olho na possível aprovação aí dos ETFs que sim, na verdade foram aprovados, vão sair na bolsa de valores, mas depende de mais um formulário para estar sendo negociado, que a SEC precisa estar aprovando. E segundo o Gary Gensler, o presidente da SEC, o senhor Burns, ele está prevendo aí que a gente deve estar vendo em breve, né, os ETFs rodando na bolsa de valores, porque segundo ele o processo está indo bem. Ele falou isso numa entrevista com a Bloomberg, mas ainda assim se manteve discreto com relação a quando os ETFs poderiam ser lançados, porque a gente está tendo muita polêmica envolvendo a questão da eleição. As pessoas querem saber se serão lançados antes ou depois das eleições, porque isso pode estar impactando bastante. Muitos analistas, inclusive, né, analistas políticos, reiteram a importância das criptomoedas no cenário eleitoral dos Estados Unidos para esse ano de 2024. Querendo ou não, depois da postura um pouco mais amigável às criptomoedas do Donald Trump,
seu principal concorrente, o Joe Biden, também queria deixar, né, um legado ali pelo lado das criptomoedas, querendo ser conhecido como o presidente que aprovou os ETFs de Bitcoin e de Ethereum. Ah, mas é o Gary Gensler que aprova isso. Sim, mas o Gary Gensler ele tá lá dentro da SEC por conta do próprio Biden, certo? Então ele falou que o processo está indo bem, mas não deu aí grandes perspectivas de quando que será lançado. Então, em maio, né? Então já vai fazer aí um mês, já fez um mês, na verdade, que os ETFs de Ethereum foram aprovados na Bolsa de Valores e ainda não foram lançados porque as gestoras precisam ajustar o chamado formulário S1, que é o formulário que de fato vai permitir com que a negociação se inicie na Bolsa. E tem vários analistas que já estão prevendo para a próxima semana, né, ou seja, na primeira semana de julho, esses ETFs já estarem rodando. Como é o caso, né, de algum desses analistas que esse artigo traz aqui para a gente. No caso, a gente está vendo, né, de fato, avançar essa questão das burocracias envolvendo as gestoras de ETF. E o Matt Hogan, que ele é CEO da Bitwise, que é uma das gestoras, ele disse que ele fez alguns estudos lá dentro da empresa e ao longo dos próximos 18 meses, né, um ano e meio daqui para frente, os ETFs de Ether podem atrair aí um fluxo líquido de entrada, né, de 15 bilhões de dólares depois que forem lançados. E ele fez isso aí justamente comparando, né, o valor de mercado do Bitcoin e do Ethereum, porque atualmente, se a gente for comparar, né, o Bitcoin e o Ethereum em termos de capital de mercado, juntando os dois em um só grande bolo, 74% do capital é Bitcoin e 26% seria o Ethereum. Então, baseado nisso, né, a gente tem ali mais ou menos uma amostragem que leva em consideração a preferência de dinheiro investido, consequentemente, né, a preferência de alocação dos investidores. Então, como os ETFs de Bitcoin possuem cerca de 56 bilhões de dólares, ele está aí prevendo cerca de 15 bi para o Ethereum. E ainda assim, né, levando essas projeções ainda mais para frente, ele espera que esse número de 56 bilhões, até o final de 2025, chegue a 100 bilhões de dólares de ativos sob gestão, que é algo realmente impressionante. Além do mais, no começo dessa semana, a VanEck, que é uma das grandes gestoras de ETF, apresentou o formulário 8A na SEC, que é um formulário secundário, por assim dizer, ele não é tão importante quanto o S1, mas ele vai permitir com que no momento em que a SEC aprove, a gente já tem ali a gestora podendo negociar o seu pedido, fazer o seu lançamento, né, do ETF na Bolsa de Valores. Então, vamos supor que amanhã a SEC aprova, ou melhor, vamos supor que hoje, né, a SEC aprove os ETFs de Ether, no caso, né, o processo S1. Amanhã já vai estar rodando o ETF da VanEck na Bolsa de Valores. E o Eric Balchunas, que é o analista sênior da Bloomberg e das pessoas mais conceituadas e respeitadas para falar, né, as questões do ETF, ele foi a pessoa que previu a aprovação do ETF de Bitcoin, o mesmo para o ETF de Ether. Ele acredita que no dia 2 de julho, ou seja, na terça-feira que vem, ele acredita que pode ser que a gente veja o lançamento acontecer, mas ainda há incertezas no mercado. O preço do Ethereum depois da aprovação do ETF, né, teve uma certa queda, principalmente depois da fonte que aconteceu há 2 semanas atrás. E por último, a FTX está abrindo uma votação com os clientes sobre o reembolso. Será que eles vão ser reembolsados em dinheiro ou em cripto? E isso é uma notícia muito boa, para ser sincero, tá? Justamente porque depois que a FTX recebeu a aprovação judicial para poder estar vendendo o resto dos seus bens para pagar os clientes, né, fazer a liquidação, ela iria pagar baseado no preço da falência lá em novembro de 2022, quando o Bitcoin valia seus 16.900 dólares. E muita gente estava reclamando, né? Pô, mas eu tinha um Bitcoin lá dentro, eu vou receber 16.900 dólares, sendo que o Bitcoin está valendo aí cerca de 61. Essa que é a grande questão por trás da FTX. E na verdade, isso que está em jogo é a possibilidade de, em vez de pagar o valor da criptomoeda, pagar a criptomoeda. Ainda não tem nada certo, isso vai para a votação, certo? Mas esse plano de liquidação justamente levaria em consideração um retorno aí, muito bom, né? De cerca de 165% no valor total das criptomoedas após o colapso. Então, né, se a gente considerar só o Bitcoin teve uma valorização de 265%,
com relação à falência da FTX. Esse plano de liquidação, ele ainda está em votação, né? Entre os usuários que ainda não se manifestaram lá dentro das negociações de reembolso da FTX. E além de tudo, o Tribunal dos Estados Unidos também precisa aprovar caso esse acordo vá para frente. Então, ainda assim, tem várias incógnitas, mas particularmente a possibilidade das pessoas receberem em cripto seria muito bom, né? Porque elas conseguiriam aí ter boa parte do dinheiro de volta. E para fechar aqui, vamos falar sobre o Bitcoin, que está tendo um leve dia de queda, né? A gente não está demonstrando muita força aqui a princípio. E o que a gente precisa fazer para de fato confirmar essa região aqui dos 58 mil dólares como mínima, como fundo? É fazer o pivô, tá, pessoal? Então agora a gente deu uma espichada aqui no gráfico de 4 horas. Estamos vindo fazer uma correção. Essa correção, ela idealmente precisaria ser um fundo ascendente com relação à mínima, certo? A partir do momento que a gente fizer um fundo ascendente e romper os 62.600 dólares, ou melhor, os 63, né? Eu acho que o 63 é uma resistência muito forte agora no curto prazo. Se a gente fizer esse movimento rompendo os 63, a gente já pode considerar isso aqui como um fundo e vamos começar ali a nossa estratégia de repique, que eu comentei bastante com vocês ao longo dos últimos dias, né? À medida que essa queda foi acontecendo, eu fui falando para vocês que eu fui me expondo e quanto mais o preço caía, mais interesse eu tinha em me expor. Então, consequentemente, quando a gente vê se um repique aqui acontecer, eu ia aproveitar que eu fui me expondo mais à medida que o preço caía. Então, meu preço médio ele está bem próximo aqui dessa região de fundo, tá aqui próximo aos 62. Então, no momento que esse repique acontecer, eu consigo facilmente fazer uma parcial, trazer o meu stop para o 0 a 0. E caso esse aqui seja o fundo definitivo, ou como muitas pessoas chamam, o fundo global, eu vou estar posicionado nesse movimento de alta para vir retestar as máximas históricas. Caso esse repique aconteça e seja apenas um topo descendente, eu vou ser estopado, mas como eu fiz uma parcial ao longo do caminho, eu vou ser estopado com pouquíssimo prejuízo, ou às vezes até no lucro, dependendo do tamanho da parcial que eu fizer nesse movimento, né? E também dependendo do quanto ele subir. E aí eu vou estar com mais capital para seguir nessa estratégia de colocar ordens fracionadas à medida que o preço cai. Por que essa é a estratégia que eu venho adotando? Justamente porque o Bitcoin está numa nítida tendência de alta desde 2022, tá? Ele assumiu essa tendência de alta e durante a tendência de alta, a probabilidade é que ele venha fazendo os topos e fundos ascendentes. Então é por isso, né, que eu estou adotando essa estratégia de acumulação no Bitcoin. Pessoal, não se esqueça do nosso evento Fortuna Digital, que vai acontecer lá no meu canal pessoal, certo? No dia 1º de julho, segunda-feira que vem, às 8 horas da noite. É um evento 100% gratuito, eu vou te ensinar tudo sobre criptomoedas, Bitcoin, as estratégias que eu utilizo que mais me dão rentabilidade, além de disponibilizar um e-book exclusivo falando das 10 gemas que eu estou comprando nesse exato momento. Então, se você quiser participar, é só se inscrever escaneando esse QR Code que está aparecendo aqui ou acessando o link crypto.com/fortuna digital. Bom, então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se você não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera! Falou!